pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e mais um tema no canal. Querido, se você não é inscrito, por favor, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações e também não se esqueça de compartilhar nossos vídeos com milhares de seus amigos, familiares e também para que possa ajudar o canal a crescer. Querido, ajude o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos. E querido, hoje nós temos um tema muito importante, um tema também muito interessante. É uma questão que o nosso irmão Elton Nascimento, ele deixou lá nos comentários no vídeo anterior. E eu estou aqui para poder ajudar ao nosso irmão e também para ajudar a todos os amigos do nosso canal a responder essa questão. É uma pergunta muito interessante e eu vou tomar a leitura que diz: se Deus deu o livre arbítrio às pessoas, por que ele condena quem não segue a ele? Querido, olha, é uma pergunta muito importante e muito interessante. Eu sei que essa pergunta, talvez também você tenha essa pergunta. Eu não vou pedir para você assistir o vídeo até o final e você possa tirar as suas conclusões e a sua dúvida, e também não se esquecer também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos entrar no nosso vídeo. Querido, primeiro, para nós podermos entender o que é livre-arbítrio, é necessário que a gente possa recorrer ao dicionário português para nós termos a definição do livre-arbítrio. O dicionário português, ele diz assim: livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Olha, até aqui nós já temos uma visão, até aqui nós já temos uma ideia. Primeiro, o livre-arbítrio é a capacidade que um indivíduo tem de escolher suas ações, ou seja, de escolher qual é o caminho a seguir. E olha, todo caminho que a gente segue tem certas consequências. Então, por aqui, nós vamos entrar no nosso estudo. Mas antes, porém, eu também quero compartilhar com vocês algumas frases de um pensador que é Marcos da Silva, e ele diz assim: Deus nos habilitou a obedecer ao seu Filho, mas habilitar não é o mesmo que forçar. Qualquer um pode obedecer ou rejeitar os mandamentos de Jesus e no final receber o justo veredito. Até aqui nós vamos perceber que Deus, ele não força ninguém a obedecer a ele, mas cada um, com seu livre arbítrio, por sua livre e espontânea vontade, ele deve seguir a Cristo. E só de relembrar, nós fomos feitos para obedecer a Deus, nós não fomos feitos para desobedecer a Deus. E ele ainda continua dizendo assim, diz: após a graça ser alcançada, existe uma dinâmica de causa e efeito. Quem obedece a Jesus cresce na graça e é salvo, e quem desobedece rejeita a graça e é condenado. Até aqui nós vamos perceber os dois caminhos. Nós temos a graça e temos a condenação. Aceitar a Jesus é aceitar a graça, é aceitar que ele morreu na cruz para poder me salvar, é aceitar que ele morreu um dia para me resgatar da maldição do pecado. Então, o Marcos da Silva, na sua frase, ele diz: todo aquele que aceita Cristo, ele aceita a graça. E se ele aceita a graça, ele tem a vida eterna. E aquele que não aceita a Jesus, ele nega a própria graça. Por que nós digamos a graça? Porque é pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos de borla. Nós somos salvos porque um dia um ser, ele veio e morreu na cruz para nos resgatar do pecado. Então a graça, ela não é de graça. Ela também é barata, mas custou um preço e custou a vida de Cristo. É por isso que todo aquele que segue a Cristo, ele tem a vida eterna. Então, para já, nós vamos ler alguns textos bíblicos para nós podermos entender o que estamos a falar. Primeiro eu vou ler o livro de Gênesis 2, no versos 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: você pode comer de todo o fruto da árvore do jardim. 17. Mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no momento que você comer desse fruto, certamente morrerá. Então nós vamos ver que após a criação de todas as coisas, de Deus ter feito os céus e a terra, Deus, ele coloca os seres humanos aonde? No jardim do Éden. Ele coloca Adão e Eva. E quando Deus coloca Adão e Eva, ele dá a Adão e Eva o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a mesma coisa que nós temos a dizer que ele diz para Adão e Eva, que de tudo que existe no jardim, vocês podem comer, mas menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz que no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então nós encontramos aí o livre-arbítrio que Deus dá a Adão e Eva. E Deus diz para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer.
Mas se caso vocês não comerem do fruto, vocês não vão morrer. Então, aí nós encontramos os dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Então, Adão e Eva, eles estavam livres para escolher, tanto escolher a vida e tanto escolher a morte. Mas nós encontramos que o homem, quando ele foi tentado, caiu no pecado, ele optou mais em o quê? Em escolher a morte do que a vida. Ou seja, em outras palavras, Adão e Eva, ele optou a desobedecer a Deus do que obedecer. Então, o livre-arbítrio é a vontade que nós temos de escolher o bem e escolher o mal. Não cabe a cada um de nós escolher. Mas nós encontramos aqui que Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano. Deus não obriga e Deus não força ninguém a lhe obedecer. Se nós queremos obedecer a Deus, deve ser por nossa vontade, deve ser por nossa escolha e deve ser também por toda a nossa entrega. Então, o livro de Gênesis mostra, tanto como Lúcifer também, ou seja, Satanás, ele também foi dado o livre-arbítrio. Nós encontramos que todos os seres espirituais, todos os anjos que existem, eles têm um livre-arbítrio. É por isso que nós, quando vamos ler o livro de Apocalipse 12, nós vamos perceber que os anjos, alguns se aliaram com Satanás e caíram do céu, foram expulsos do céu. E alguns permaneceram com Deus. Por quê? Porque eles tinham o livre-arbítrio. Alguns escolheram seguir o mesmo destino que Satanás, de guerrear contra Deus, de reivindicar, de criar uma rebelião no céu contra Deus. Então, alguns mantiveram a firmeza, alguns mantiveram a sua palavra em Cristo e eles moram hoje no céu. E alguns caíram, são esses que nós chamamos de demônio. Então, nós vamos encontrar que Adão e Eva também foram dados o poder de escolha, tanto de escolher a vida e tanto de escolher a morte. Agora, nós vamos perceber que Jesus, né, seguir a Jesus não é obrigatório. Cristo não obriga ninguém a seguir a Ele, por toda a nossa livre vontade de escolha. Cabe a um de nós seguirmos. Vamos ler um texto que se encontra no livro de Marcos 8, no verso 34, e nós vamos perceber alguma coisa. Diz assim: depois de convocar a multidão e os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora, querido, eu vou fazer uma pergunta para você. Nota a palavra se alguém. Se alguém é uma condição que Jesus ele dá aos seres humanos. É uma condição que Jesus dá aos seus discípulos. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É do mesmo jeito também que ele diz que se você não quer me seguir, então não tome a sua cruz, não me siga. Também tudo bem, mas você escolheu o seu destino. Você escolheu o que você quer. Então nós notamos aqui Jesus ele dizendo aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma condição que Jesus dá aos seres humanos. E logo nós vamos perceber que seguir a Jesus não é obrigação. É a minha decisão, é a minha vontade, é a sua adesão e a sua vontade também. Mas só de lembrar que nós fomos feitos para viver uma vida eterna com Cristo, para vivermos uma vida de harmonia, paz e felicidade com Deus. Então Jesus ele diz: se você quer, negue-se a si mesmo, abandone o mundo, abandone o pecado e não só, deixe de fazer o mal e siga-me. E se você não segue a Cristo, você não é de Cristo. E se você não é de Cristo, você não faz parte do seu reino. Vamos ver outros versos. Vamos ver outros versos que a Bíblia ainda menciona acerca do livre-arbítrio. E nós já falamos aqui, se alguém quiser seguir a Jesus, ele pode seguir. Tanto como não quer também, ele já tem seu destino selado. Mas agora vamos perceber uma coisa. Se não é obrigatório seguir a Jesus, então por que somos condenados? Vamos ler o livro de João 3, 16 e 17 e vamos entender alguma coisa. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos perceber no primeiro livro de João 3,16, no primeiro verso 16, diz que Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele fôssemos salvos. Ou seja, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. O termo perecer quer dizer não mora, mas tenha a vida eterna. E não veja, a decisão é minha, a escolha é minha e a escolha também é sua. Nós notamos que Deus, ele doou o seu Filho. Ele nos deu como um presente para que nós possamos seguir a Ele.
Agora, se caso nós cremos em Jesus e aceitamos a Ele e seguimos a Ele, nós temos o quê? Temos acesso à salvação. E essa é uma das escolhas, seguir a Jesus. Escolha. Agora, se nós não aceitamos a seguir a Jesus, também nós estamos a escolher o lado contrário de Deus, um lado oposto, que é o quê? A condenação. Então, Deus não condena ninguém. Nós é que escolhemos a condenação, porque Deus ele já nos deu a salvação. Queres ter mais a certeza disso? Vamos ler o verso 17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está claro agora? Deus envia Jesus ao mundo não para condenar. Ou seja, Deus não condena ninguém, porque Deus quer salvar o mundo. Agora, se eu não aceito a salvação de Deus, estou me condenando eu mesmo. É simples assim. Deus não condena ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós podermos escolher o bem, não o mal. Agora, se nós não aceitamos escolher a Jesus, nós estamos nos condenando a nós mesmos. Vamos ver outro verso. João 3,16 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora perceba que se nós amarmos muito mais a treva, se nós amarmos muito mais o mundo, estamos a nos condenar a nós mesmos. E Deus não é culpado disso, porque o verso diz que a condenação é esta. Qual é esta condenação? Que a luz veio ao mundo, mas nós negamos a luz e abraçamos as trevas. E quem é o rei das trevas? Satanás. Então nós, quando negamos a Jesus, nos abraçamos a Satanás, estamos a nos condenar. Porque a Bíblia diz que Satanás foi homicida. Ele foi homicida no céu. E ele é o príncipe do mal. Ele é o príncipe deste mundo. E a Bíblia diz que ele já está condenado. Agora veja, se Satanás já está condenado, nós temos uma chance de seguir a Cristo e de seguir a Satanás. Agora, se nós seguimos a Cristo, estamos a seguir a vida. Porém, se nós não seguimos a Cristo, seguimos a Satanás, nós seguimos o lado oposto de Jesus e nós seremos condenados com quem? Com Satanás, porque ele já está condenado. Agora, nós devemos seguir a luz, que é Jesus. Devemos seguir a Deus, porque ele é bom, fiel e amável. Ele quer que nós possamos ter uma vida eterna, uma vida gloriosa, mas cabe a nós a fazermos as nossas escolhas. E vamos também ler o livro de João 5:24, que diz: na verdade vos digo que quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora veja, a condenação é para a morte, ou seja, a condenação é para o inferno. Mas quando nós aceitamos a Jesus, seguimos seus preceitos, seguimos seus mandamentos, seguimos e obedecemos tudo quando ele nos manda, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Então, termos a vida eterna, é necessário que a gente se submeta a Jesus. É necessário que a gente se encarregue de obedecer tudo o que Deus manda. É necessário que nós possamos fazer por totalidade a sua vontade. Não, se nós fazermos a vontade de Deus, nós iremos passar da morte para a vida. Agora, se nós passamos da morte para a vida, nós vamos notar que é uma escolha. E não cabe a nós a escolher o que nós queremos, se é o bem ou o mal. Querido, pense comigo. A quem você tem seguido? A quem você tem obedecido? O que você tem escolhido a cada dia, a cada hora? Será que isso te edifica? Será que isso te traz o crescimento espiritual? Será que isso te leva mais a Deus? Será que isso te traz mais próximo de Deus? Reflita isso hoje. Você pode viver muito tempo na igreja ou fora da igreja, achando que você está fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não aceitamos a Jesus, se nós não seguimos a Jesus Cristo, nós estamos a nos condenar a nós mesmos. E Cristo não é culpado, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Porque Deus nos fez não para a perdição, mas sim para a salvação. E essa é a razão que Cristo veio, morreu neste mundo, nesta terra, sofreu por minha causa e por sua causa, para nos dar a salvação. E Ele hoje clama, Ele diz que eu quero vos salvar. E Ele nos deu a sua graça. E a graça que Ele nos deu é para que nós possamos nos submeter a esta graça. Porque um dia, a mesma graça que hoje nós temos, podemos não ter mais.
se nós não seguimos e se nós não obedecemos a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas esta luz veio e brilhou aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Querido, o que você tem mais amado? Você tem amado a Deus? Você tem amado a luz? Ou você tem amado mais as trevas? Se você tem amado as trevas, por favor, abandone isso hoje. E saiba que Deus quer te salvar. E as nossas escolhas devem ser escolhas certas, escolhas decisivas. E vamos passar para uma outra fase, que diz, quem crê em Jesus não será condenado. Veja a coisa maravilhosa. E nós temos a vontade, nós temos o poder de escolha. Vamos escolher crer em Jesus. Vamos escolher seguir a Jesus. Veja o que o livro de João 8,18 diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Querido, veja, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus não será condenado, ele já passou da morte para a vida. Mas todo aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado. O fato de nós não aceitarmos a Deus, o fato de nós não aceitarmos a Cristo, estamos a nos condenar a nós mesmos. E Deus não é culpado por isso. Veja, quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus deu a ordem que eles não comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para eles, se vocês comerem, terão essas consequências. Agora, quando Adão e Eva pecaram, Deus é culpado nisso? Você pode culpar a Deus por esse pecado. Ou seja, você pode culpar a Deus por esse erro, por Adão e Eva ter caído no pecado. Não. Apenas Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como o fruto de obediência entre Deus e o homem. Deus queria avaliar o homem, se o homem poderia obedecer a Deus ou não. Ou seja, Deus queria que o homem pudesse viver numa comunhão de obediência a Ele. Mas notamos que Adão e Eva caíram. E quando Adão e Eva caíram, é necessário que a graça de Deus resplandeça em Jesus para nos dar a salvação. E hoje ele diz, aquele que crê em Jesus não será condenado, mas todo aquele que não crê em Jesus já está condenado. Quer dizer que nós é que nos condenamos a nós mesmos. Deus não condena ninguém. A vontade de Deus é que nós possamos ser salvos e reinemos com Ele no seu reino. Veja Atos 16:30 que diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Veja, só pelos simples fatos de aceitar a Jesus como meu salvador pessoal, eu sou salvo. E a Bíblia diz que eu sou salvo, eu e a minha casa. Mas importa que a gente possa obedecer. Querido, obedeça a Deus. Busque a Deus. Ore a Deus. Faça coisas que agradem a Ele, porque somente Ele que vai nos dar a salvação. E o livro de Marcos 16:16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, a condenação é pelo simples fato de eu escolher o mal. Então nós estamos entre o bem e o mal. E nós devemos escolher tanto o bom, tanto como o mal. E veja o que o livro de 1 de João diz. Diz assim, o livro de 1 de João 5:12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, Cristo Jesus, não tem a vida. Então, se você tem Jesus Cristo, você tem a vida. Mas se você não tem Jesus Cristo, você não tem a vida. E eu quero ler um texto contigo, um texto muito maravilhoso, que se encontra no livro de Deuteronômio 30 e no verso 19, que juntos vamos ler aqui, que diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua semente. Veja como Deus é maravilhoso. Ele diz, eu coloquei no meio de ti, entre a vida e a morte. Cabe você a escolher. Não, Deus nos deu o livre arbítrio para que nós possamos escolher a vida, para que nós possamos escolher o bem. Não cabe a nós fazermos as nossas escolhas. E eu vou pedir uma coisa com todo carinho, com toda sinceridade. Querido, escolha a vida. Faça parte desta vida. Porque Jesus disse, pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Deus não obriga ninguém a adorar. Deus não força ninguém. Mas Deus quer que nós possamos fazer a sua vontade. E não escolha hoje seguir a Jesus. Porque você será muito feliz. E não só. Você vai ver o poder de Deus se manifestando no seu coração, no seu dia a dia.
Deus é amor. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo foi útil para você, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, compartilhe o vídeo. Ajude aos outros a entender o que é o livre-arbítrio. E eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus já se permitir. E se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Um forte abraço, tchau, até o próximo vídeo.